Diz o título: A vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejam achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Todos nós, irmãos, sem exceção, embora cada um aqui pode estar em situações diferentes, mas o intuito, o propósito, a firmeza na fé deve ser primeiramente a salvação da nossa alma. Todos nós devemos estar atentos, anelantes, e esperando o dia da nossa redenção. Todos nós que fomos remidos em Cristo, a remissão precisa de alguém que tenha condição de remir alguém. E o único que teve condição de remir as almas foi o Senhor Jesus. No passado, um remidor, quando ele remia uma pessoa, ele dava para ela sustento, firmeza e também herança. O Senhor Jesus era o único Filho de Deus, o unigênito de Deus. Desceu do céu, fez a missão que ninguém poderia fazer. Comprou as nossas almas. Nos deu esse direito de assentar em lugares celestiais. Através da remissão dos nossos pecados, Ele pagou com o seu sangue. E ainda nos oferece uma herança com glória eterna nos céus. E bem-aventurado aquela que foca nisso. Que poderá ser que alguma coisa que tu esteja passando nesses dias ou até dos anos anteriores e vem se arrastando. Talvez seja o teste da tua fé. Alguma coisa que vem para querer até, como nós acabamos de ler, te arrebatar, te tirar do caminho. Te fazer perder a confiança, a esperança, a fé, a estrutura espiritual. Mas o Senhor já no início desta palavra inspira o seu servo para te dizer bem claro: não deixa que nada te arrebata. Espera o arrebatamento final. Esse, glória ao Senhor. Todos que estiverem no caminho, na verdade, na vida que é Jesus Cristo,
será como um imã. Bendito é o Senhor. E aqui Pedro sentiu necessidade de mandar numa carta, numa epístola universal. Bendito é o Senhor. Não foi endereçada a uma igreja, a uma cidade, mas foi por todos aqueles que já criam no Senhor Jesus e tinham passado a crer no Evangelho do Senhor Jesus. Porque o maior combate, irmão, o adversário não quer tua casa. Às vezes vai, o inimigo levou meu carro embora, o ladrão veio, o diabo levou meu carro. Não, o inimigo não precisa de carro. O inimigo, ele tem uma velocidade que uma vez eu morava aqui na rua de trás, era 3 e pouco da manhã, eu escutei um grito dentro do meu quarto, e eu falei, o que é isso? E ele se identificou e falou, estou pegando a Beth agora. Quando eu olhei, tinha aqueles rádio relógio que a gente usava para despertar, era 3 e 6 da manhã. E Beth, irmãos, era a mulher que eu estava, nessa época eu trabalhava prestando serviço em casas de pintura, textura, era a mulher que eu estava trabalhando na casa dela. Quando falou assim, eu fui e ajoelhei para orar, falei, Senhor, cobre com teu sangue. E o Senhor falou, se prepara porque amanhã cedo ele vai estar te esperando lá. E na hora que você chegar, você tem que chegar com a lâmpada bem acesa. Glória ao Senhor. Quando falei isso para o meu irmão, que nós estávamos juntos indo para lá, ele falou, sério? Eu falei, é. Quando nós estávamos chegando com o carro, meu irmão falou assim para mim, mano, olha quem está lá. Eu falei, quem? O esposo dela. Só fica em casa ela, a tia dela e as meninas. Uma hora dessa ele já tinha saído para ir trabalhar. Alguma coisa realmente está acontecendo. Quando ele viu o nosso carro, ele já fez assim com a mão e mandou nós descer rápido. Eu falei, o que foi? Não me pergunta que eu não sei. A coisa está tão estranha. Quando nós fomos entrando, sentíamos uma opressão. Nosso cabelo começou a arrepiar. Bendito é o Senhor. E eu falei para o meu irmão, fecha na comunhão, clama o sangue do Senhor Jesus. E na hora que nós fomos entrando, escutava um ronco, irmão, como fosse um porco. Bendito é o Senhor. O inimigo tomou aquela mulher de uma tal forma, irmão, para querer tirar a nossa comunhão. Bendito é o Senhor, não dá nem para falar o que ela fez. Bendito é o Senhor, na hora que ela voou no meu pescoço, o Senhor deu a graça de pegar nas duas mãos dela. E o Senhor falou assim, olha no olho dela, aqui do teu olho vai sair fogo. Bendito é o Senhor. Glória a Jesus. Naquela hora o Senhor deu a graça de clamar o sangue do Senhor. Ela fechou os olhos e o Senhor falou assim, já decaiu, manda embora esse espírito para os abismos das trevas exteriores. E aquela mulher ficou liberta. Um dia o Senhor fez um milagre na vida dela, não contou para nós, foi congregar na Vila Diva, escondido. Chegou lá, o Senhor falou, tem 2 anjos meus lá dentro da tua casa, que eu mandei eles pôr a chave já no teu coração. E nessa palavra eu estou dando as 2 voltas e estou abrindo. Terça-feira eu tenho um encontro contigo. E o Senhor chamou ela nas águas do santo batismo. O Senhor guardou aquela alma. Bendito Senhor. Por que Deus está dando isso aqui? O adversário, ele não quer, aleluia, carro, ele não quer casa. Entrou alguns aqui hoje e falou, o inimigo está isso, o inimigo está aquilo. O Senhor manda de falar, é só um combate, é uma coisa para querer te distrair, te desfocar, e para você não ter comunhão nem aqui na palavra. Mas o Senhor torna a te lembrar, tu és herdeiro de uma glória que não tem fim. Consegue agora nessa comunhão dizer para você mesmo e para tudo que está soprando na tua mente, você vai ficar aqui, tudo vai queimar. Isso que você quer me oferecer vai virar cinza, mas o que está aqui dentro é eterno. Eu estou indo para uma eternidade da glória do céu. Irmão, irmã, comunhão, porque os assopros vão embora da vida de alguém agora, que a esperança vai crescer dentro do teu coração. E olha aqui, irmão, qual é a preocupação dele, porque pela falta de fé e confiança, os homens falavam, não acredita nisso não. Isso daí já fala desde lá de trás que ele ia vir, e nossos pais já falavam, para de acreditar nisso, e faziam isso para pecar. Irmão, a concupiscência, para nós entender, ela está na própria carne da pessoa, não é o adversário. O homem, desde que lá de trás ele desobedeceu a Deus, o pecado entrou na carne e matou, irmãos, o espírito, a alma. A morte não foi física, ela foi espiritual, porque morto não gera filho. E Adão e Eva gerou Caim e Abel, depois, posteriormente, Sete. A morte não foi física, foi espiritual. E desde que entrou isso, irmão, bendito é o Senhor, dentro da nossa própria existência carnal, nosso próprio corpo, no nosso próprio sangue, existe aqui gente que luta contra a ira, existem pessoas aqui que são desenfreados nessas concupiscências, são pessoas que estão lutando para herdar a vida eterna. Mas isso nós temos que entender, que não é o adversário,
Está em nós. Por exemplo, se somos tentados por alguém que vem nos afligir, nos afrontar, e nós clamamos o sangue do Senhor Jesus, falando, não vou falar nada, não vou revidar. Isso significa controlar seu próprio ego, natureza e a sua própria carne. O adversário sai rangendo os dentes, irmão, e dizendo, eu tinha certeza que ela ia falar alguma coisa. Eu conheço a natureza dela. Eu sei que ele não ficaria quieto. Eu conheço, eu estudei essa tentação. Mas não entrou. O que é isso? É o Espírito de Deus subjugando tudo e a alma e o Espírito prevalecendo. É o que o Senhor vai fazer aqui hoje. Glória ao nome santo do Senhor. Vocês creem que o Senhor mostra aqui? Alguns passou por afronta por esses dias. E você, sem abrir a boca, você vestiu uma legião de demônio de confusão. Eles precisaram dar, irmãos, olha que o Senhor me mostra. Teve que dar satisfação para o príncipe que enviou ele. Aleluia. Dizendo, eu tinha certeza, eu fiz tudo certo. Mas espiritual, homem espiritual, mulher espiritual, o inimigo não tem entrada na tua vida. Quem quer hoje, o Senhor vai aumentar a espiritualidade por essa palavra, e as concupiscências vai ficar sufocada, e você vai ser um homem, uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo. E alguns até zombam, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Mandaria de convir, que quando o Senhor veio dar forma naquilo que Ele já havia criado desde o princípio, porque no primeiro versículo da Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra e ponto final. Esse princípio não fala se foi um dia, um ano, bendito é o Senhor, e nem o tempo ali especificado. A ciência da terra fala há bilhões de anos. Não é isso, irmãos, bendito é o Senhor. E também não podemos ignorar, porque se não existia o fuso horário ainda para marcar o tempo, bendito é o nome santo do Senhor, esse tempo era chamado eternidade. Por isso que Deus é Deus de eternidade a eternidade, Ele é sempre o mesmo. E quando Ele veio dar forma, Ele falou, haja luz, e houve luz, bendito é o Senhor. E o Senhor foi fazendo, bendito é o Senhor, a separação entre luz e treva, glória ao Senhor. Chamou a luz dia, e a noite, as trevas chamou noite, e Ele foi dando forma. Mandou que a porção seca aparecesse, apareça, e ela apareceu, surgiu da água. Mas a Irmandade há de lembrar que depois também o Senhor fez as fontes de cima, as de baixo, foi água de tudo que é lado. O dilúvio não é igual, muita gente fala, nossa, parecendo um dilúvio quando vem tempestade. Tempestade é uma coisa, dilúvio é outra, irmãos. Todas as fontes de água se arrebentaram, água de cima, das nuvens, água nos montes, água na terra, e a terra foi coberta novamente pelas águas. O Senhor deu ordem, as águas abaixaram, e de novo a terra foi surgida do meio das águas. Mas agora fica claro, até você que está aqui, e vai na casa dos outros dar revistinha, e veio aqui hoje, porque está passando uma situação difícil com o teu filho. Para de ensinar os outros errado. Para de falar que Deus vai mudar essa terra aqui. Não, aqui está escrito, é nova terra e novos céus onde habita a justiça. Essa aqui tem tempo de validade, está guardada como um tesouro, aleluia, para a ira de Deus. Glória ao Senhor. Já existe um lago, irmãos, maior do que a própria terra, esperando ela ser engolida por Ele. E todos aqueles que não fizerem a vontade de Deus junto com o inimigo, os demônios, a besta, o falso profeta, serão todos lançados nesse lago de enxofre. Aleluia, nós acabamos de ler que os elementos ardendo se fundirão. Pega um ferro, irmão, e derrete ele, coloca ele junto com outro. No calor ele se gruda, vai ser um fogo tamanho, bendito é o Senhor, que esse fogo que nós conhecemos, ele é 7 vezes ainda maior. Bendito é o nome santo do Senhor. É um fogo líquido, e é um fogo que queima a alma, que queima espírito. Mas bem-aventurado tu que está aqui, que crê na salvação. O Senhor te dá um abraço nessa palavra e manda te dizer, vamos subir mais um pouquinho. Você não vai ficar no lago de enxofre, você vai estar no refrigério da glória de Deus, assentado à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Vocês creem que hoje aqui o Senhor está fazendo uma obra na vida de cada um que está aqui nessa comunhão?
Fica debaixo do sangue do Senhor Jesus agora, porque Deus vai dar ordem a todos os demônios que vêm lutando contra a tua casa, contra a tua vida espiritual e material. Esses são herdeiros, respeita os donos. Jesus, tem comunhão aí? Dá para você dizer agora: sai do meu caminho, maligno, eu não tenho nada contigo. E até a tentação que tu estás passando, fala para o diabo que isso é lixo, que ele vai dar para quem é dele. Você está aqui, você é a ovelha. Você é a ovelha, você come do pasto do Senhor, você bebe da água, aleluia, que vem do reino da glória de Deus, da fonte celestial que é Cristo. Irmãos, comunhão, porque alguém precisa vencer uma tentação aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, receba poder por essa palavra. E essa proposta maligna, fala para o diabo que isso é lixo e que você não come lixo. Glória a Jesus. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo pois de perecer todas estas coisas, e pessoas vos convencerem em santo trato, piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão. Não, o céu lá da glória de Deus, é esse firmamento que nós vemos, que de dia vemos de uma forma e à noite vemos, quando está claro, estrela, os astros. Bendito é o Senhor, quando está encoberto nós não enxergamos o firmamento. É esse céu. Ardendo se fundirão, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardamos estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Pode algum homem aqui, irmão, alguma mulher bater no peito e falar: não, em mim não tem mácula, eu sou irrepreensível. Quando eu já penso assim, está carregado do pior defeito, chamado soberba e vanglória, coisa que derrubou um querubim ungido do céu, que ele achava perfeito, em formosura, soberbo, a ponto de não aceitar o posto que Deus lhe tinha dado, querendo algo que não era para ele. Diz o título: a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Entrou para condenar ele. Falou: você sabia que você não pode estar aqui com essa roupa assim? E era verdade, irmão. Quando um sacerdote não tomava cuidado com as suas vestes, o Senhor fulminava. Bendito é o Senhor, porque não podia chegar com mancha perante aquela glória de Deus. Glória a Jesus. Assim somos nós. Estamos sendo preparados. O Senhor limpa nossas vestes, porque ninguém entra lá em cima se não tiver, irmão, um vestido branco. Bendito é o Senhor. Quando João viu uma multidão que trajava um vestido brancos e com palma nas mãos. Vê como o adversário gosta de quem está com mancha. E ele condenou. Bendito é o Senhor. Para quê? Para colocar vergonha e não deixar fazer aquilo que era para ser feito. Mas o anjo do Senhor estava ali e repreendeu ele e falou: olha aqui, Satanás, o Senhor te repreenda. Esse homem aí é um tição tirado do fogo. Glória ao Senhor. Querendo dizer, hoje você olha para ele e você não dá nada, mas vai chegar de novo o fogo de Deus nele. Santo é o Senhor. Ele vai ser uma brasa viva, cheio da virtude. Vocês creem, irmãos? O Senhor está passando aqui, arrancando tudo aquilo que está querendo tirar o fogo de Deus de ti, calar tua boca, fazer você de cabeça baixa, sem virtude, desanimado. E ele falando: não tem mais jeito. Será que você não percebe que você é fraco nisso? Isso aqui você não deixa, já faz anos. Já tem coisa assim na sua vida que você não muda. Em nome de Jesus Cristo agora, quem está na comunhão seja justificado. O Senhor dá uma ordem agora: deixa ela, deixa ele, sai. O Senhor te repreende. Eis aqui agora os que são, aleluia, que o Senhor chega o fogo de novo. Vocês querem ver um carvão, irmão, dali apagado, ninguém dá nada.
nada, mas quando começa, aleluia, o fogo pega em um, já passa para o outro, e daqui a pouquinho vai ficando vermelho. Coloca lá 10 segundos a mão em cima para ver se consegue. Nada. Bendito é o nome santo, tem que tirar a mão. E agora o Senhor está passando aqui, tem fogo aí, dá um glória a Deus. Seja tomado na virtude. Ó carvão que está do lado, ó tição que está do lado de alguém que já está pegando fogo. Sinta o sopro do vento de Deus jogando que a cinza embora. Sai daqui aceso, e o adversário não mexe mais em ti. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Porque Paulo escreveu, e muitos mudou o que ele escrevia. Para nós entendermos, irmão, ela vai terminar. Que pena que vai terminar. Lá no céu não vai ter isso, graças a Deus. Vamos sentar na mesa e não vai ter mais dia, nem noite, nem horário. Glória ao Senhor. Paulo escreveu, principalmente, partes profundas. Tá vendo? Paulo falou. O homem peca mesmo. Torcia o que o apóstolo falava. Miserável homem que sou. Se ele mesmo fala que ele é miserável, Paulo, que dirá eu? Porque quem quer pecar, irmão, ele procura defeito nos outros para escorar o dele. Mas quem quer servir a Deus, fala: Senhor, quero ser igual aquela irmã. Ela canta bonito, eu queria cantar um pouquinho igual ela. Tem uma virtude, a saudação dela, Senhor, o abraço dela, o Deus abençoe dela. A oração, Senhor, que tu dá para ele, me dá uma comunhão. Senhor, me faz crente, Senhor. Senhor, aquele irmão, aquela irmã tão provada, mas vive sorrindo, tem a paz aonde ele passa, onde ela passa. Você vê isso ou gosta de ver os que fazem as coisas erradas para você se apoiar no erro deles? O Senhor te pergunta agora. Glória ao Senhor. Aleluia. Um abismo chama outro abismo, mas uma glória chama outra glória. E a palavra vai encerrar. Quem quer coisa boa? Aleluia. Santo é o Senhor. Vocês creem, irmãos, que comunhão se passa um para o outro? Glória a Deus. Quem não tem paz? Um irmão que tem paz. A paz de Deus, a paz entra. Deus te abençoe, a miséria vai embora. O Senhor seja contigo, o Senhor vai na frente. Glória a Deus. Quem quer agora ser revestido daquilo que é do céu? Senhor, unge o teu lábio. Glória ao Senhor. E o teu semblante carregará o brilho do Senhor. Aonde você passar, aleluia, a paz de Deus vai junto com você. Eles torciam. Paulo falou, tá vendo? Ele mesmo falou que nós carregamos o pecado no próprio corpo, que não sei o que. Aí ele fala: de maneira nenhuma estou dizendo que pode pecar. Não, porque nós crucificamos os nossos corpos como Cristo crucificou o dele. Se o dele, sendo santo, foi crucificado, nas nossas paixões nós também levamos elas na cruz. Irmão, tem alguns aqui hoje que o Senhor vai te dar o dom da conversão. Senhor da glória, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus. Você não é firme. Uma hora você é uma coisa, depois você é outra. E até você mesmo falou: Senhor, será que eu tenho algum problema psíquico? Eu pareço que tenho duas naturezas. Vou fazer um exame porque eu acho que eu tenho alguma enfermidade. Deus não me deixa falar o que você falou, mas você sabe que falou. E hoje o Senhor fala bem claro que você tem porta para as duas coisas. Quando o meu espírito entra, você fica sereno. Onde você passa, você deixa a paz, a tua casa. Mas quando você deixa esse mal entrar em você, você não é firme, você se transforma. Se for falar aqui o que Deus está me mostrando, você é capaz de quebrar a tua casa. Mas o Senhor está aqui hoje. Comunhão, igreja. Glória ao Senhor. Ó casa, seja reforçada a tua segurança agora. E tu, demônio, que entra nele, nunca mais. Deus te dá um destino agora. Irmãos, Deus está libertando uma família que está sofrendo com alguém. E receba a firmeza a partir de hoje. Quando vier outro, porque esse já foi, mas outro virá, você diga: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Aqui nunca mais. Tem comunhão aí para Deus fazer um renovo em nós todos. No fim dessa palavra, falar que crê, irmãos, na salvação, todo mundo fala. Quem quer aceitar Jesus? Eu. Todo mundo faz. Mas chega. Para não tomar cuidado, irmão, nós vamos encher congregações.
de gente que fala que crê no Senhor e está fazendo as coisas tudo que o mundo oferece. Se eu pudesse pregar abertamente o que tem aqui dentro hoje, a igreja fica assustada. Fala a língua, canta, ora, mas as obras servidores Senhor. Uma hora fala do Senhor, outra hora lá no mundo tem até que esconder que é crente, porque o olho é cheio de adultério, a boca fala pior do que um mundano. E se nós não pregamos o que Deus manda, você, aleluia, fica de inocente. E eu naquele dia vou dar conta de uma igreja doente que vai diante de Cristo. Mas vive Deus, a minha alma e de todos nós que estamos aqui, que a verdade seja pregada. Hoje o Senhor vem para limpar as vestes. É irrepreensível, imaculado, dá para ser? Glória a Deus. Não aceita, problema teu, mas eu prego aquilo que Deus está me dando. Quem quer seja coberto agora com o sangue do Senhor Jesus, sai daqui liberto de tudo isso e seja crente de verdade e para de brincar com a graça. Glória a Deus. Só dá glória a Deus agora. Isso aí é a presença de Deus. Quem realmente quer entrar no céu. Agora quem aqui está tudo ajeitado aos teus olhos, bendito é o Senhor. Mas o Senhor hoje põe um espelho da palavra e dá uma olhada aí. Olha o teu cabelo, olha o teu colarinho, bendito é o Senhor. Olha as manchas que tem aí. Mas está agora aqui a palavra no final. Quem quer, ainda dá tempo. O culto não terminou. Por causa de ti, a palavra chegou 9h15. Bendito é o Senhor, por causa da tua alma. Porque já existe duas mãos, garra, que quer te pegar e te levar embora e fazer você morrer no mundo sem direito de salvação. Mas o Senhor toma esse povo aqui agora e vai te ajudar na comunhão. Quem quer? Aleluia. Santo, olha os espirituais aí, sentindo a presença de Deus e ajudando alguém a ser liberto. Você vai sair daqui diferente hoje. Até os teus sonhos serão diferentes a partir de hoje. Ai, Senhor, vou pedir por irmão orar por mim. Não precisa mais orar. Você está limpo. O espírito que te pegava na garganta não te pega mais. O que sentava em cima do teu abdômen e ficava ali fazendo você cavalo dele não faz mais. Vocês creem que tem tudo isso aqui hoje que Deus está libertando? Mas não se suje mais. Vai e não peques mais. Deus seja louvado. Ó irmandade, confesso que o que Deus está fazendo aqui é imensurável. Deus vai dar oração a um dos servos de Deus para agradecer o culto. Fica debaixo do sangue do Senhor Jesus. Que nenhuma coisa contrária venha sair de alguém e acompanhar você para a tua casa, mas que o fogo de Deus se faça aqui, você sai daqui iluminado. E tudo que é mal vai embora do teu caminho. Agradeçamos a Deus na oração.